Fala aí, futuro marinheiro do Brasil, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Fabrício Benayon e neste vídeo nós vamos dar continuidade à nossa contagem regressiva e dessa vez com o assunto campeão aí da nossa enquete. Inequações foi o assunto vencedor, com quase 50% aí dos votos da galera que participou. Bom, se você é novo aqui no canal, chegou agora aqui, encontrou esse vídeo, você encontra uma playlist aqui com as contagens regressivas anteriores, tá? Que são revisões baseadas aí no edital da prova da EAN, tá? Nós já falamos aí de geometria plana, trigonometria, falamos depois de funções, produtos notáveis e fatoração. Então aí a gente está fazendo uma revisão completa e você encontra o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Além disso, você encontra também a prova da EAN do ano de 2019, prova de matemática completinha, resolvida, também aqui na descrição do vídeo você encontra o link para a playlist. Falou? Além disso, você também tem o PDF amigo, que é para você, ao final desse vídeo, fazer aquela revisão, reforçar aí os conceitos vistos, ok? Bom, galera, só mais uma coisa, aquele momento que eu peço a força aí de vocês para compartilhar, se inscrever principalmente aqui no canal, tá? Dar aquela força para a gente manter esse trabalho aqui para vocês, que é feito com maior carinho, maior cuidado, tá? Sempre visando a sua aprovação nesse concurso, tá? E eu garanto a vocês que aqui você vai aprender e vai garantir essa vaga. Bom, então, sem mais perda de tempo, vamos à primeira questão logo, aqui só para começar a esquentar as turbinas. Vamos lá. Questão de número 1, vamos fazer a leitura. Sabendo que x pertence a z, z é o conjunto dos números inteiros, e que a metade de x acrescida de 14 é maior que o quádruplo de x, podemos afirmar que o maior valor possível para x é. Assinale a alternativa correta. Bom, galera, então a gente tem que traduzir, né, o que está escrito aqui. Então, a metade de x, então vamos escrever aqui a metade de x. X, opa, só um minutinho. X sobre 2 é a metade de x. Acrescida de 14 é maior que o quádruplo de x. Pronto, está lá. Traduzimos matematicamente a sentença. Então, a gente tem aqui uma inequação do qual a gente vai resolver agora. Então, aqui vai ficar, né, colocamos denominador 1, o MMC entre 2 e 1 é 2, então aqui vai ficar 1, aqui fica 2 e aqui também fica 2. Vamos multiplicar agora. Então, vai ficar 1 vezes x dá x, mais 2 vezes 14 dá 28, maior que 2 vezes 4x dá 8x. Maravilha. Bom, vamos arrumar aqui, ó. Vou fazer x menos 8x maior que menos 28, né? Trocou de lado, trocou o sinal. Então, ó, x menos 8x dá menos 7x maior que menos 28. Bom, aqui a gente chega no primeiro momento de observar uma particularidade das inequações, que é a seguinte: toda vez que a gente precisa multiplicar uma inequação por menos 1, o que ocorre? Além de inverter os sinais, o sinal da desigualdade também é invertido, ou seja, temos 7x, né, menos 1 vezes menos 7, menor que, observe que era maior que, fica menor que menos 1 vezes menos 28 dá 28. Beleza? Bom, vamos aqui para cima. Ó, seguinte, x, portanto, é menor que 28 sétimos. Logo, x é menor do que 4. Maravilha. Então, observe o seguinte, o que ele quer? O maior valor possível. Está aqui, ó, o maior valor possível. Qual é o maior valor possível? Ora, observe que as soluções são inteiros e eles devem ser menores do que 4.
Ou seja, o maior inteiro que nós encontramos menor do que 4 é o 3. Olha lá, 3. Cuidado aqui, ó, porque quando a gente está falando em menor que, não pode ser o próprio 4. Tem que ser menor do que 4. Diferentemente, imagine se fosse menor ou igual. Aí sim, menor ou igual a 4, aí você está admitindo a possibilidade de ser 4. Inclusive, ó, cuidado, ó, uma pegadinha, você tem aqui o próprio 4, mas não, né? Se tem que ser menor do que 4, o maior valor possível é o 3. E observe que aqui no início ele chama atenção e diz para você que x é um número inteiro. Beleza? Show? Bom, primeira questão tranquila, só para a gente iniciar os trabalhos. Vamos lá. Segunda questão, está aqui. Vamos lá, vamos ler. Segunda questão diz o seguinte: no conjunto dos números reais, o conjunto solução da inequação 2x sobre 3 menos 5x menos 3 sobre 4 maior do que 1 é o intervalo. Bom, galera, então, primeiramente, vamos ter que escrever essa desigualdade de tal forma a eliminar os denominadores. Então, vamos lá. Então, aqui, 2x sobre 3 menos 5x menos 3 sobre 4 maior do que 1. Então, efetuando o MMC entre 3 e 4, nós temos 12. 3 vezes 4 dá 12, 4 vezes 3 dá 12. Lembrando que aqui eu preciso também colocar denominador 1. E 1 vezes 12 dá 12. Agora, eu multiplico, né, respectivamente, cada um desses fatores pelos numeradores. Agora, atenção, a questão parece boba, né? Parece simples, mecânica, mas ó, 2 vezes 4 dá 8, então fica 8x. Agora, ó, atenção, meu amigo, ó, sinalzinho de menos aqui. Esse sinal de menos ele vai inverter esse sinal aqui. Eu vou fazer devagar, porque eu vou colocar indicado a multiplicação. Ó, menos 3 vezes 5x menos 3. Fabrício, eu posso fazer direto? Claro que você pode fazer direto, campeão. Eu só estou destacando aqui porque eu quero chamar a atenção para a inversão desse sinal, que é onde ocorre a maior quantidade de erros, tá? E aí, finalmente, 12 vezes 1 dá 12. Foi. Maravilha. Agora, ó, o que a gente tem? Ó? 8x. Agora eu vou aplicar a distributiva da seguinte forma. Ó. Menos 3 vezes 5 dá menos 15. Menos 15x. E ó, menos com menos dá mais. 3 vezes 3 dá 9. Então, um erro muito comum é o aluno manter o sinal de menos aqui na frente desse 9. Tá bom? Bom, agora é continuar aqui a resolução. Então, ó, esse 8 menos 15, a gente vai encontrar 7x, perdão, menos 7x, né? E esse 9 vai passar para cá, vai ficar menos 9. 12 menos 9 dá 3, né? 12 menos 9 dá 3. Aí, ó, novamente, eu vou ter que multiplicar por menos 1. Bom, se eu vou ter que multiplicar por menos 1, a gente já sabe que vai inverter o sinal da desigualdade, né? Então, vai ficar 7x menor que menos 3. Beleza? Bom, finalizando, x tem que ser menor que menos 3 sétimos. E aí, agora eu preciso observar qual é o intervalo. Galera, vamos lembrar, se eu estou falando de conjunto dos números reais, a gente pode imaginar a reta real, ó, a reta real, aí a gente vai posicionar aqui o menos 3 sétimos. E aí a gente já coloca, eu já vou mostrar aqui para vocês o seguinte, existe um símbolo, tá, que eu vou exagerar um pouco, tá, que é o que a gente chama de bolinha aberta. Bolinha aberta é quando você quer representar que aquele valor, aquela abscissa, ela foi excluída da solução, tá? O contrário de bolinha fechada, no qual a gente pinta, preenche ela,
E aí a gente inclui a possibilidade da extremidade estar no intervalo. Mas isso só ocorre quando você tem menor ou igual ou maior ou igual a. Beleza? Aqui no caso é simplesmente menor. E aí as soluções são todas menores. Então todo mundo está aqui nesse intervalinho, tá? Para cá. E aqui é o nosso menos 3/7. Beleza? Ó, tá aqui. Qual é o intervalo aqui das opções que melhor representa essa situação? Como tem que ser aberto em menos 3/7, tá aqui, ó, e vai para o menos infinito. Beleza? Ó, vai para o menos infinito. Então, a nossa solução tá aqui, ó. Gabarito é o item B da questão. Ó, cuidado, porque olha só como aqui no item C ele tem a outra parte, né? É de menos 3/7 aberto para mais infinito, que é o outro pedaço, que é justamente para o aluno que esqueceu de inverter isso aqui, ó. Se ele chega aqui e mantém até o final x maior que menos 3/7, olha onde o meu amigo vai vir, ó. Meu amigo vai falhar aqui, né? Ele quer, ó, esse deslize aí, esse mole do candidato. Beleza, campeão? Show! Fechamos mais uma. Então aqui, ó, é importante reforçar essa ideia aqui de toda vez que se multiplica uma desigualdade por menos 1, é necessário inverter o sinal da desigualdade. Muito bem, chegamos rapidamente aqui à questão de número 3 e agora a gente tem uma inequação envolvendo aqui uma desigualdade do segundo grau, né? Isso aqui do segundo grau, tá? Beleza, uma inequação do segundo grau. Bom, como é que a gente vai proceder aqui? A gente vai pensar no seguinte, a gente vai olhar para esse trinômio aqui, x² menos 2x menos 15, e imaginar ele como uma função do segundo grau, tá? Se você lembra aqui, né, a gente tem a função do segundo grau exatamente nesse padrão. Então, eu vou olhar para isso aqui como se fosse um f de x. E aí, lembrando que a função quadrática é uma parábola, eu quero saber para que valores de x essa função é menor ou igual a zero. Tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente faz um esboço, tá, do gráfico. Então, a gente precisa, primeiramente, calcular a raiz. Vamos lembrar aqui como é que calcula a raiz? Ó, x² menos 2x menos 15 é igual a zero. Você pega a função e iguala a zero. Aí, meu amigo, vamos fazer aqui por soma e produto? Vamos. Se você gosta de aplicar a fórmula de Bhaskara, não tem problema não. Mas eu vou lembrar aqui, ó, soma e produto. A soma, ó, é o oposto disso aqui, toda vez que o coeficiente A é 1. Então, aqui, o oposto de menos 2 é 2, então a soma é 2. E o produto é menos 15. Então, quais são as raízes? X é igual a menos 3 ou x é igual a 5. Observe, menos 3 vezes 5 dá menos 15. Menos 3 somado com 5 dá 2. Fechou? Beleza? Então, ó, seguinte, vamos fazer o esboço dessa parábola aí, ó, dessa função. Aqui a gente supõe, né, desenha o eixo x, vamos desenhar uma parábola aqui, ó, vai cruzar em 2 pontos. Por que cruza em 2 pontos? Porque nós temos 2 raízes, simples assim. Opa, aqui ficou meio zoado, deixa eu refazer isso aqui. Foi, maravilha. Então aqui, ó, nós temos, aqui a primeira é menos 3, aqui é 5. Agora, eu vou olhar para que intervalo da parábola, né, para que intervalo de x, a parábola é negativa. Então, observe que ela é negativa quando ela está na parte de baixo do eixo x. E isso ocorre entre menos 3 e 5. Então, eu vou observar que os valores de x que eu quero estão entre menos 3 e 5. E observando que a desigualdade é menor ou igual a zero. E aonde que ela é igual a zero? Nas raízes. Então, aqui, meu amigo, bolinha fechada. Lembra daquilo que a gente já falou ali em cima? Eu vou fazer bem exagerado aqui para mostrar que você tem que pintar ela assim, ó, para indicar que tanto menos 3 quanto 5 fazem parte dessa solução, ok? Então,
Então, o conjunto solução, se a gente quiser escrever aqui como intervalo, tá? É fechado em menos 3, fechado em 5, porque a gente inclui as extremidades. Se a gente não tivesse incluindo as extremidades, ou seja, se fosse estritamente menor que 0, então seria um intervalo aberto. E aí a gente inverte esses colchetes, né? Assim como estava lá no item anterior. Mas o que ele quer, na verdade, é o seguinte: ele quer o produto entre os números inteiros negativos que são solução dessa inequação. Ora, quais são os números negativos inteiros que fazem parte dessa solução? Ó, primeiro, o próprio menos 3, porque o menos 3, lembra, o menos 3 está ali, ó, incluído, intervalo fechado, vezes menos 2, que está entre, claro, menos 3 e 5, vezes menos 1. Parou aqui porque o próximo inteiro entre menos 3 e 5 é o 0, né? E o 0 já não é um número negativo. Portanto, fazendo aqui esse produto, nós temos menos com menos dá mais com menos dá menos, 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 1 dá 6. Fechadão. Olha lá, solução, está aqui, resposta, item B da questão. Beleza, galera? Show? Então, ó, já fica aqui maceteado o seguinte, olha, a gente, para resolver uma inequação do segundo grau, tá, de uma forma geral, a gente faz, né, um esboço da função quadrática e observa que intervalo satisfaz a desigualdade. Observe que se fosse maior ou igual a 0, seria um intervalo menor do que menos 3, maior do que 5, por quê? Antes do menos 3, o gráfico está na parte de cima. Depois do 5, o gráfico também está na parte superior. Mas já a gente vai ver que podemos também resolver isso aí da forma, utilizando a fatoração do polinômio aí do segundo grau. Show, galera? Fechou? Então, beleza, vamos lá. Então, por hora, vamos manter essa solução e daqui a pouco a gente vai encontrar outros exemplos do qual a gente vai poder encontrar uma outra saída, tá? Vai ser fatorando esse trinômio do segundo grau. Beleza, então vamos lá, quarta questão, rapidinho, galera, olha lá. Ah, essa aqui é bananada demais, olha lá. Assinale a menor solução inteira da inequação. Pô, beleza, vamos lá, vamos resolver essa inequaçãozinha aqui, ó. 4x menos 10 é maior do que 2. Então, passando esse menos 10 para cá, temos que 4x é maior do que 2 mais 10, que dá 12. Por fim, temos que x é maior do que 12 quartos. Logo, temos que x é maior do que 3. Por que você colocou essa questão aí, Fabrício? Novamente, para chamar a atenção dessa situação aqui, ó, a menor solução inteira. Isso às vezes confunde você na hora da prova. Observe o seguinte, os valores de x que satisfazem a essa desigualdade, tá? E essa é a principal diferença entre uma equação. Então, se aqui eu trocasse, né, o sinal de maior por um sinal de igual, ou seja, eu passasse a ter uma equação, o único valor que satisfaz a igualdade seria x igual a 3. Já numa desigualdade, você tem uma infinidade de possibilidades. Na verdade, qualquer valor maior do que 3. Então, são soluções para essa inequação, tá? Valores inteiros, tá? Sem falar nos racionais. Nos reais, qualquer número real vai ser maior do que 3, vai satisfazer. Mas pensando apenas como inteiros, são soluções o 4, o 5, o 6, o 7. Qualquer valor maior do que 3 satisfaz a desigualdade. E observe que o menor deles, que é inteiro, e novamente o 3 está fora, por quê?
porque tem que ser maior que, se fosse maior ou igual a 3, o 3 estaria incluído, então seria 3, ok? Mas nesse caso é o 4. E observe novamente que você encontra tanto nas opções o 3 e o 4, tá? Porque na hora lá da prova você pode se emocionar, achou 3, vem aqui, marcou 3 e perdeu uma questão de graça, de bobeira. Então não podemos dar mole nessas questões que são aquelas questões que fazem você derrubar, né? Te derrubam na hora da prova. Fechou, galera? Beleza? Vamos lá, ó. Mais uma questãozinha aqui, ó. A idade de Paulo em anos é um número inteiro par que satisfaz a desigualdade x² menos 32x mais 252 menor do que zero. O número que representa a idade de Paulo pertence ao conjunto. Bom, vamos lá. Novamente, o que a gente vai fazer? Nós vamos olhar esse trinômio aqui do segundo grau como uma função f de x, tá? Então, a gente vai escrever assim, ó, f de x é igual a x² menos 32x mais 252, ok? Bom, qualquer dúvida que você tenha aí sobre gráfico da função quadrática, aqui no canal você encontra um vídeo que eu fiz aqui sobre função quadrática, construção do gráfico, e além disso, tá? Na contagem regressiva sobre funções, tá lá também função quadrática. Então você tem aí uma série de vídeos para você tirar suas dúvidas, tá? Então, fazendo isso, ele quer saber quando f de x é menor do que zero. Tranquilo? Então, para a gente obter essa informação, a gente calcula as raízes. Para calcular a raiz, basta igualar a zero, mais 252. Bom, e aqui, meu amigo, eu vou fazer com você a fórmula de Bhaskara, tá bom? Vamos calcular aqui, ó, delta. Delta é b ao quadrado, ó, menos 32 ao quadrado, menos 4ac, que é o 252. Então, vamos às contas. Menos 32 ao quadrado é 32 vezes 32. Vamos fazer essa conta? Vou fazer essa conta aqui no cantinho. Vou fazer aqui, depois eu apago. Ó, 32 vezes 32. Então, 2 vezes 2 dá 4, aqui dá 6. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 3 dá 9. Somando isso aqui, 4, 12, 1024, né? 1024. Beleza, então vamos anotar ali. 1024. 1024, botar aqui, tá? Para organizar. Então, vai ficar 1024 menos 252 vezes 4. 252 vezes 4. 2 vezes 4 dá 8. 4 vezes 5 dá 20, vão 2. 2 vezes 4 dá 8. Com 2 dá 10. Então, dá 1008. 1008. Beleza. 1024 menos 1008, olha lá. Bonitão, 16, que maravilha, quadrado perfeito, isso já é uma coisa muito boa para a gente, né? Então, vamos lá, x é igual a menos b, então é menos 32, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que a gente achou ali 16, então fica 16, sobre 2 vezes o a, como o a é 1, 2 vezes 1 dá 2. Então, aqui, ó, vai ficar 32, né, porque é menos com menos dá mais ou menos a raiz quadrada 16, que é 4, sobre 2. Bom, por fim, quais são as possíveis soluções? x1 vai ser 32 mais 4, dá 36. 36 dividido por 2 dá 18. Ou a outra solução, que é 32 menos 4, dividido por 2, que dá aqui 28, dividido por 2, que dá 14. Fechadão. Pronto, olha lá. Então, como eu quero que seja menor, né, do que zero, ou seja negativo, eu vou dar uma olhada para o esboço do gráfico. Ó. O esboço do gráfico é uma parábola
que intercepta o eixo x, aqui representado por essa linha que eu acabei de fazer, tá? Nas raízes são as interseções. Então, isso aqui fica 14 e 18. Como, observe, é menor do que zero está entre 14 e 18. Então, as minhas soluções estão aqui. Ó. Foi. Então, como não pode ser nem 14 e nem 18, os valores possíveis são, vamos lá, 15, 16 e 17. Olha lá, não pode ser nem 14, não pode ser nem 18. Além disso, você sabe que a idade dele é um número inteiro par. Então tá aqui, né? Quem é? É o 16, tá aqui. E 16 tá em que conjunto? Tá aqui, ó, na letra B da questão. Fechou, galera? Beleza? Mais uma questãozinha. Deixa eu apagar aqui, porque eu usei como rascunho o espaço aqui da outra. E vamos à próxima questão. Bom, até aqui eu acho que tranquilo, sem muita novidade. Bom, agora a gente vai começar a fazer umas questõezinhas um pouco mais pesadas, beleza? Para a gente animar aí a nossa aula, vamos dizer assim. Fica mais divertida. Então vamos lá, deixa eu até beber uma água aqui antes de começar, porque agora vem pedreira. Beleza. Então vamos lá. Conjunto solução da inequação 3x menos 1 sobre x mais 1 menor ou igual a 2 é. Bom, vamos lá, deixa eu copiá-la aqui. 3x. Opa, deixa eu botar o pretinho aqui. Foi. 3x menos 1 sobre x mais 1 menor ou igual a 2. Bom, galera, primeira coisa, você tem que observar o seguinte. A vontade que você tem de pegar esse denominador aqui, x mais 1, e passar para cá multiplicando é enorme, mas você não pode fazer isso. Por quê? Porque você elimina uma restrição que existe na inequação. Essa restrição aqui, por exemplo, olha aqui, ó, o que ocorre aqui é que o denominador nunca pode ser zero, ou seja, x mais 1, o denominador não pode ser zero, tem que ser diferente de zero, o que significa que você tem uma restrição para o valor de x. O x não pode ser menos 1. Beleza? Então, primeira coisa que eu quero chamar a atenção, você não pode passar esse denominador para cá, multiplicando, porque você perde uma restrição, você deixa de observar essa situação. Então, o que você tem que fazer? Toda vez que você tiver uma desigualdade nesse formato, o que está à esquerda deve vir para o primeiro membro, da seguinte forma, vai ficar assim, ó, 3x menos 1 sobre x mais 1 menos 2 tem que ser menor ou igual a zero. Beleza? Bom, arrumando isso aqui, esse 2x menos 1, eu posso multiplicar agora aqui, ó. Agora eu vou efetuar, é o MMC, né? Vamos fazer direitinho aqui, ó, com calma, para você não se perder. Coloca 1 aqui, aqui é zero, então não precisa. Então aqui fica 1, aqui fica x mais 1, tá? Então, ó, vamos multiplicar agora. Vou colocar aqui, ó. Continuar aqui, vai ficar assim, ó. 3x menos 1 menos 2, e agora, cuidado, ó, novamente isso aqui já apareceu para a gente hoje, ó. 2x mais 1 sobre, ó, agora tudo sobre x menos 1, e isso tem que ser menor ou igual a zero. Beleza, então simplificando aqui, ó, você vai ter, deixa eu escrever aqui, ó, vai ficar 3x menos 1 menos 2x, agora cuidado, ó, que esse menos vai inverter aqui, vai ficar menos 2, sobre x menos 1
E isso, opa, x menos 1 não, Fabrício, aqui é x mais 1, ó, tá lá, né? X mais 1, perdão. X mais 1. Isso aqui é menor ou igual a zero. E, portanto, agora, efetuando, ó, 2x menos, 3x menos 2x dá x. Menos 1 menos 2 dá menos 3. E, por fim, sobre x mais 1, maior, palhaço, menor ou igual a zero. Maravilha, galera. Agora é o seguinte. Nós vamos olhar esse quociente entre x menos 3 e x mais 1 como duas funções afins, porque a gente vai ter que fazer o estudo do sinal e, no final, comparar, né, as possibilidades no que a gente chama de quadro dos sinais, ok? Então, vai ficar assim, ó. Eu vou chamar essa função aqui, a do numerador, de função f. Então, f de x é igual a x menos 3. E a de baixo, função g, como g de x igual a x mais 1. E aí a gente vai fazer o estudo do sinal. O estudo do sinal se baseia em determinar, fazer um esboço do gráfico da função afim. Tá? Para isso, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai achar a raiz para a função x menos 3. Então, para achar a raiz é a mesma coisa. A gente tem que igualar a zero, né? Então, igualando a função f a zero, a gente chega que x é igual a 3, tá? E para a função g, então isso aqui foi para a função f, então para a função g, a mesma coisa. Eu vou igualar a função a zero, então fica x mais 1 é igual a zero, então x é igual a menos 1, beleza? Então é o seguinte, galera, o esboço do gráfico é o seguinte, a gente coloca aqui o eixo x, representa aqui o eixo x também para cá. Como a gente pode observar, essas duas funções, elas são funções afins crescentes, ou seja, são retas que cruzam o eixo x dessa forma, crescente, tá? Beleza? Então, essa aqui é a função f, que cruza o eixo x justamente na raiz, que é 3, e aqui também vai cruzar na raiz da função g, que é menos 1. O estudo do sinal baseia-se na seguinte observação. Para os valores de x menores do que 3, o gráfico está abaixo do eixo x. Então, aqui é negativo. E para cá, a função ela é positiva. Então, lembrando, isso aqui é o eixo x. Tá? A mesma coisa aqui. Ó. Cuidado que se a função for decrescente, ou seja, se o a for negativo, ela fica nesse sentido, né? Ela fica assim, né? Inclinada assim. E aí, o que ocorre? Inverte, né? Antes da raiz é positivo e depois da raiz é negativo. Beleza? Então, deixa eu fazer uma rolagem aqui. E agora a gente faz uma montagem do quadro de sinais. Então, como é que a gente faz esse quadro de sinal aí, Fabrício? Seguinte, ó. Vamos lá, vem comigo. Primeiro, a gente monta aqui uma linha para a função f. Tá aqui a linha da função f. Depois uma linha da função g. E por último, a gente monta uma linha da função f sobre g. Então, vamos anotar isso. Então, aqui você tem a função f, aqui a função g, e aqui na última, f sobre g. Aí a gente vai dispor em ordem as raízes encontradas. Então, a menor raiz é menos 1, tá? E a maior raiz é 3. Então, vai ficar assim, ó. Aqui eu coloco em ordem crescente, menos 1 e 3. Galera, eu vou chamar a atenção para um detalhe que fica lá no início. Aí você pode se esquecer, mas não pode. O x tem que ser diferente de menos 1. Então, você já taca logo aqui uma bolinha aberta, tá? Porque não pode ser menos 1. Agora, 3 pode ser, porque aqui, se eu substituo por 3, não tem problema, né? Ah, isso aqui dá 0. Tá, mas 0 é igual a 0, sem problema. O que não pode acontecer é o denominador ser 0. Então, ó, aqui bolinha fechada. Observe que a desigualdade é menor ou igual, tá aqui, ó, menor ou igual a 0. Então, você pode incluir a possibilidade de ser 0. Então, novamente, estou fazendo bem exagerado. E esse quadro de sinais funciona assim. A gente vai testar as possibilidades, porque
ora o numerador é positivo, ora é negativo, o denominador também ocorre. E quando que nessas combinações esse quociente é menor do que zero? Então fica assim, ó, olhando para a função f, antes do 3 é negativo. Então vamos colocar assim, ó, antes do 3 é negativo, o 3 está aqui. Depois do 3 é positivo. Olhei só para a função f. Agora eu vou olhar para a função g, ó, olhando para a função g. Antes do menos 1, cadê o menos 1? Está aqui. Antes do menos 1 é negativo. Depois do menos 1 é positivo. Então fica assim, ó, mais aqui, mais aqui. E agora a gente usa a regra dos sinais, é o quociente, amigão, ó. Numerador negativo, denominador negativo, o quociente é positivo, cara. Ó, mais, menos com mais, dá menos. Mais com mais, dá mais. E o que ele quer? Ele quer quando o quociente é negativo. Onde que foi negativo? Aqui, ó, entre menos 1 e 3. Entre menos 1 e 3. Vamos lá, ó. Cuidado. Aberto em menos 1, fechado em 3. Cuidado, porque isso aí, meu amigo, se você chega aqui até esse final e dá mole na escolha do intervalo, pô, você vai ficar com raiva. Então tá lá, ó. Olha aqui, ó, na letra C você tem aberto em menos 1, fechado em 3. Opa, não é aqui, é aqui, ó. Não vai fazer isso que eu fiz agora na prova, não, pô. Tá aqui, ó, tá escrito fechado, né? Ó, fechado em 3, aberto, ó, aberto em menos 1. Fechou, galera? Beleza? Então, questão aí pesada já, né? Que consta aí com um estudo do sinal e tal. E aqui, galera, também se você tiver com alguma dúvida aí em função, a função afim, em função do primeiro grau, aqui no nosso canal você também encontra um vídeo sobre função afim completaço, né, desde definição até construção do gráfico, tá? Você pode dar uma olhada aí que você vai tirar todas as suas dúvidas, além, é claro, da nossa contagem regressiva sobre funções, beleza? Fechou então, galera? Vamos lá, mais uma questão de número 7. Lista aqui está recheada, meu amigo, cheia de inequações para a gente resolver. E é aquela história, né? A gente sempre dá uma elevada aqui no treino para chegar na hora lá da valendo, a gente passar mole, né? Então vamos lá, aqui ó. O número de soluções inteiras pertencentes ao conjunto solução da inequação 3x menos 9 sobre 2 vezes x mais 6 sobre 3 menor do que zero e pertencendo aqui os reais Bom, vamos lá. Vamos reescrever essa inequação da seguinte forma. Observe que eu tenho duas frações, né, se multiplicando. Então, multiplicações entre frações a gente efetua da seguinte forma, né? É numerador com numerador, denominador com denominador. E aí, 2 vezes 3 dá 6. Aí, o que eu vou fazer aqui que você pode se perguntar, pô, Fabrício, lá não podia, aqui pode. Esse 6 aqui, cara, você pode passar para cá multiplicando, não tem problema. Aí você vai falar, pô, Fabrício, mas por que isso? Por que aqui no exercício anterior não pôde fazer isso? E por que aqui pode? Porque você observa o seguinte, o 6 ele é um valor positivo, ele é maior do que zero. Então, a análise toda vai ser feita no denominador, no numerador. Por quê? Ele quer saber quando é que esse produto é menor do que zero. Porque já que o 6 é sempre positivo, quando é que isso aqui é menor do que zero? Quando 3x menos 9 vezes x mais 6 é menor do que zero, cara. É menor do que zero. Somente nessa condição é que esse quociente vai ser menor do que zero. Ok? Beleza. Entendido isso, aí você vai se perguntar, bom, Fabrício, agora é só aplicar a distributiva, eu vou recair num trinômio do segundo grau, e aí eu faço aquele estudo lá que a gente já fez anteriormente.
Eu vou falar, você pode até fazer isso, mas lembra que eu falei que a gente poderia resolver de uma outra forma? Então, chegou essa hora. Observe que esse produto vai me dar um trinômio do segundo grau, de fato. Mas ele já está na forma fatorada. E quando você está na forma fatorada, eu posso olhar para o produto como se fosse duas funções afins, do qual o estudo do sinal é relativamente simples, né? Aqui a gente está fazendo bem detalhado para que você possa eventualmente relembrar, né, alguns conceitos e tudo mais. Agora, você com a prática, você começa até a pular algumas etapas, como por exemplo o esboço aqui do gráfico. Você já sabe que vai ser antes do 3 é negativo, depois do 3 é positivo, porque a função é crescente, e aí você daqui já vem direto para o quadro de sinais, beleza? Então você não vai fazer a distributiva, nós vamos olhar como duas funções afins. Então a primeira é f de x e a segunda vai ser a minha g de x. E o procedimento vai ser análogo ao anterior. Eu vou para f calcular a raiz. Então, para a raiz, é só pegar a função e igualar a zero. Então, observe que 3x menos 9 é igual a zero, 3x é igual a 9, logo x é igual a 3. Então, 3 é a primeira raiz. Observe novamente que é uma função afim crescente, assim como a própria função g também é uma função crescente, né? Então, a raiz aqui vai ser x mais 6 igual a zero, logo x igual a menos 6. Então, a gente vai ter esse aspecto aqui, né? A gente pode fazer até rapidinho aqui um esboço, né? Mesma coisa que aconteceu ali, ó. Então, observe que com a prática a gente vai ganhando agilidade, né? E aí a gente passa a ter uma forma mais prática de resolver, beleza? Então, aqui fica menos, aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais. Então, só tenha cuidado, por favor. Eu vou até fazer aqui, ó. Vamos supor se você tiver uma função decrescente. Vamos se fosse menos aqui, né? Se fosse negativo. Então, o gráfico da função afim, ela fica decrescente, ela fica nesse formato. Então, antes da raiz, tá? A raiz é sempre a interseção. Antes da raiz é positivo e depois da raiz é negativo, né? Antes da raiz aqui o gráfico está na parte de cima, depois da raiz o gráfico está na parte de baixo, tá? Então, isso aqui é só um breve comentário. Então, vamos lá, continuando aqui, ó. A raiz é 3, aqui a raiz é menos 6. Vamos montar o nosso gráfico não, Fabrício, vamos montar o nosso quadro de sinais. Então, ó, quadro de sinais, tá lá. Para a linha, uma primeira linha para a função f, a segunda linha para a função g e a terceira linha para f vezes g. Maravilha. Então, ó, f, função g e aqui f vezes g. Novamente, vamos dispor as raízes aqui tranquilo, porque a gente não tem restrição, né? Você só tem restrição quando tem denominador ou se o trinômio está dentro de uma raiz quadrada, né? Porque aí não pode ser negativo, enfim. Mas assim, um produto dessa forma não tem o menor problema. As raízes eu vou dispor em ordem crescente, então vai ficar menos 6 e 3. Aí observe que para a função f, antes do 3 é negativo, depois do 3 é positivo. Agora, aqui, para a função g, antes do menos 6 é negativo, aqui é positivo. E agora eu aplico aquela regra dos sinais, amiga nossa. Então, aqui menos com menos dá mais, menos com mais dá menos, mais com mais dá mais. Muito bem. Observe que ele quer saber quando f vezes g é negativo. F vezes g é negativa quando, aí aqui é só para reforçar, né? Não inclui as extremidades, porque a desigualdade é menor do que zero, então não pode ser igual a zero. E aí você encontra, né, esse intervalinho aqui, ó, entre menos 6 e 3, aqueles que satisfazem a condição de ser menor do que zero. Está aqui, ó, negativo, menor do que zero. Fabrício, se fosse maior do que zero, seria
o intervalo é menor do que menos 6 e maior do que 3. Muito bem. Agora, o que ele quer? Ele quer o número de soluções inteiras que pertencem. Bom, não pode ser menos 6, então vou contar a partir de menos 5. Então, vamos lá. Então, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 1 e, finalmente, o 2, porque não pode ser 3. E aí, contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá, 8 está onde? Está aqui, na letra C de casa, amigão. Maravilha. Pô, Fabrício, mas se fossem raízes muito distantes uma da outra, eu teria que contar uma a uma? Não, basta você lembrar que eu faço a diferença, né? Porque aqui eu quero saber dos valores que estão entre menos 6 e 3. Então, a gente faz assim, ó, faz 3 menos menos 6, 3 menos menos 6 dá 3 mais 6. E 3 mais 6 dá 9. Mas lembre-se, se eu quero contar números entre, eu faço a diferença e depois que eu faço a diferença, eu tiro 1. 9 menos 1 dá 8. Isso aqui é uma regrinha, tá? Se eu conto de até, eu somo 1. Se eu conto entre, eu tiro 1. É sempre o maior menos o menor. E aí, se eu quero entre, eu tiro 1 dessa desigualdade, dessa diferença. E aí eu encontro a quantidade de inteiros entre dois números. Beleza? Tá lá. Show! Maravilha, galera. Pronto, chegamos à questão de número 8, mano. Olha só. Meu amigo. Agora, olha aqui. A gente pode olhar a questão. Ih, meu irmão, isso aqui vai ser pedreira. Mas calma, você já fez coisa pior hoje. É sim, olha lá. Vamos ler a questão número 8. Chamamos força. Então, aqui ele vai definir o que é força, tá? Não quer dizer que isso, de fato, seja um conceito e tal. Ele vai definir, tá? Chamamos força do conjunto, solução de um sistema de inequações. Sistema nada mais é que quando você tem duas ou mais inequações, tá? Resolvido no conjunto dos números inteiros. Então, observe que a gente está olhando para o conjunto dos números inteiros. A soma de todos os elementos desse conjunto de solução. Ou seja, a força ele está definindo como a soma dos números inteiros que pertencem à solução desse sistema. Aí ele te dá o sistema, tá aqui, e diz o seguinte: se x é um número do conjunto dos números inteiros que torna verdadeiras as inequações, a força do conjunto solução desse sistema será igual a... Bom, senhores, não temos outro caminho a não ser resolver essas duas inequações, tá? E comparar depois, né, as soluções encontradas e, por fim, verificar quais são os números inteiros que fazem parte desse conjunto de solução e efetuar a soma. É isso que ele quer. Então, vamos lá. Primeira inequação, temos, vamos lá, 2x, né? Já vou aplicar aqui a distributiva, tá? Vai ficar 2x mais 4 maior ou igual a 5x, opa, saiu aqui ruim, peraí, 5x mais 13, meu amigo. Olha lá, nem é tão ruim assim, né? Vamos lá, ó, 2x menos 5x é maior ou igual a 13 menos 4, que dá 9. Então, aqui nós temos menos 3x maior ou igual a 9. Você que já está malandreado, vai multiplicar por menos 1, perdão, e depois, já sabe, vai ter que inverter o sinal da desigualdade. 3x vai passar a ser agora menor ou igual a menos 9. E, por fim, x é menor ou igual a menos 9 dividido por 3 dá menos 3. Então, temos que x é menor ou igual a menos 3. Beleza? Fechou aqui, galera? Vamos à segunda inequação. Então, olhando aqui para a segunda inequação, nós temos que x sobre 2 menos x sobre 3 é maior
que menos 1. Bom, então aqui vai ficar assim. Vamos efetuar o MMC, que é 6, né? Então aqui fica 3, aqui fica 2, aqui é 1, então multiplico por 6. Então multiplicando vai ficar 3x menos 2x maior que menos 6. Então aqui a gente tem que x é maior que menos 6. Maior que menos 6. Vamos lá. Então, esse valor que eu tenho aqui é x tem que ser um número menor ou igual a menos 3 e o x tem que ser maior que menos 6. Vamos lá. Quais são os números inteiros que satisfazem a essa desigualdade? Então, simultaneamente, né? Então, aqui vai ficar assim, ó. Olha aqui. Maior que menos 6, menos 5, menos 4 e menos 3. Por que menos 3, Fabrício? Parou. Porque está aqui, ó, tem que ser menor ou igual a menos 3. Por isso que eu incluí o menos 3, porque é menor ou igual a menos 3. Já não incluí aqui o menos 6, porque tem que ser maior que menos 6. E aí, meu amigo, o que é a força? A força é força com o professor Davi lá, né? O professor Davi do canal Física 2.0. Vamos lá, aqui, ó, menos 5 somado com menos 4 somado com menos 3. Vamos somar isso. Menos 5 somado com menos 4 dá menos 9. Menos 9 somado com menos 3 dá menos 12. E menos 12 está lá. Item A da questão. Aliás, aproveitando aqui, forte abraço aí para o professor Davi. Opa, pintou aqui na tela, fechou. Vamos lá. Seguinte, continuando aí, galera. Vamos para a questão de número 9. Olha lá, questão bonita também. Olha lá, dadas funções f de x igual a x mais 3 e g de x igual a 13x menos 9 sobre x mais 2, determine o maior subconjunto dos números reais, tal que f de x é maior do que g de x. Galera, maior subconjunto é o conjunto solução, tá bom? Então ele quer isso aqui, ó, que é x mais 3. Vamos lá, x mais 3 tem que ser maior do que 13x menos 9 sobre x mais 2. Novamente, galera, vamos adotar aquele procedimento. Nós vamos passar todo mundo para o primeiro membro. Então vai ficar assim, ó, x mais 3 menos 13x menos 9 sobre x mais 2. X mais 2 tem que ser maior do que zero. Observe que, claro, quando eu passo para cá, né, todo esse quociente, do outro lado não fica nada. Então a gente representa por zero. Aí, ó, a gente vai passar esse camarada aqui multiplicando, uma vez que a gente vai efetuar o MMC. Aqui o denominador é 1, ó. A gente coloca 1. Então aqui eu tenho que multiplicar por x mais 2. E aqui eu vou multiplicar por 1. Então vai ficar assim, ó. 3x, ó. Perdão, 3x não, x mais 3 vezes x mais 2 menos, aqui muito cuidado, galera, porque aqui como é 1, né? É 1, vai ficar 1 vezes 13x menos 9. Meu amigo, o que vai acontecer? Esse menos aqui, ele inverte esse sinal aqui. Então, é como se você tivesse colocado o menos 1 na frente para multiplicar. Entenderam isso aqui? Então, amigo, muito cuidado toda vez que você se deparar com um quociente dessa forma. Tem um sinalzinho de menos aqui, pô, olha para cá. Olha para cá porque se bobear, erra no sinal e aí já era, campeão. Então, fica 13x mais 9 sobre x mais 2, que é o denominador. Tá? E isso tudo é maior que zero. Fechou? Bonito. Então, vamos aqui para cima comigo? Então, o que vai ficar? Né? Vamos aplicar essa distributiva, vai ficar assim, ó. Aplicando aqui direto, né? Vai ficar x ao quadrado. Isso aqui é um produto de Steven, né?
Também tem um videozinho aqui, campeão, amigo. Pode procurar aqui que você acha. 5x, né? Porque esse termo é a soma, né? O termo central é 3 mais 2, 5x. E o resultado aqui do terceiro termo é o produto, 3 vezes 2, 6. Né? Menos 13x mais 9 sobre x mais 2. Então, aqui fica x mais 2. Maravilha. Maior do que zero. Ok. Vamos lá. Então, aqui fica x ao quadrado. 5 menos 13. Quanto é que dá isso? Dá menos 8x. 6 mais 9 dá 15. Então, fica mais 15. Sobre x mais 2. Então, foi x mais 2 maior ou igual a zero. Campeão, ó, lembra que a gente pode fatorar? Aqui é fácil porque observe que 15 é 3 vezes 5 e 8 é 3 mais 5. Né? Então, a gente pode escrever fatorado, né, esse trinômio assim, ó, x menos 3 vezes x menos 5 sobre x mais 2 sobre x mais 2 maior do que zero. Né? Então, lembra que a gente pode também resolver usando lá tranquilamente a função quadrática. Mas aqui, o que eu vou fazer, cara? Eu já vou fazer aqui rapidinho um pequeno esboço, ó, das três funções. Ó, vou chamar de função f, função g e função h, beleza? Agora eu já vou fazer algumas coisas aqui, algumas passagens um pouco mais diretas, porque a gente já treinou isso aí. Então, para a função f, ó, para a função f, já observa que a raiz é x menos 3 igual a 0, x igual a 3. Função crescente, ó, função crescente, qual é o esboço? Qual é o esboço? Ó, vai ser uma reta cruzando aqui em 3, tá? Vamos cruzar aqui, ó, a raiz é 3. E aqui, ó, antes é negativo, depois é positivo. Para a função g, vamos fazer também a mesma coisa. Ó. Um esboço. Qual é o gráfico? Qual é a... Perdão, aqui, cadê? Pronto. Vamos lá, qual é a raiz da função g? A raiz da função g é 5, função crescente. Então, ó, aqui também vai cruzar em 5, que é a raiz. Também vai ser menos antes do 5, mais... E, finalmente, a função h. Vamos botar aqui embaixo, h. Então, vamos fazer um esboço. A mesma coisa, observa. Só muda quando ela for decrescente. Então, por favor, aqui nos nossos exercícios não contemplou, infelizmente, um exemplo. Dei mole nessa questão. Mas eu já estou avisando a vocês sobre isso. Aqui a raiz é menos 2. E observe que existe uma restrição, né? Aqui, ó, esse camarada não pode dar zero. Então, o x tem que ser diferente de menos 2. Beleza? Pronto, agora a gente vai montar aqui o nosso quadro de sinais. A gente vai avançar aqui um pouquinho nessa questão, mas não tem problema. Então, ó, quadro de sinais. Então, eu vou fazer uma linha para a função f. Primeira linha aqui para a função f. Fazer uma linha para a função g, uma outra para a função h e uma outra para f vezes g dividido por h. Porque é isso que tem aqui, né? Ó, f vezes g dividido por h. Então, olha aqui, ó, função f, função g, função h e f vezes g sobre h. Maravilha, vamos colocar as raízes em ordem. Então, a gente tem 3 raízes. Então, a gente vai colocar aqui ordenadamente as raízes. Como a inequação, né, a desigualdade, ela é estritamente maior do que zero, então não vai ter problema que vai ser todo mundo bolinha aberta. Tem que tomar cuidado que quando é maior ou igual, aí pode incluir a possibilidade de ser zero, mas o que ocorre? Né? Tem algumas que podem e outras que não podem. Por exemplo, menos 2 não pode. Né? Então, vamos colocar aqui em ordem crescente as raízes.
menos 2, 3 e 5. Vamos dispor agora os sinais. Olhando para a função f, galera, só para a função f. Antes do 3, perdão, é negativo, o 3 está aqui, depois do 3 é positivo. Olhando para a função g, antes do 5 é negativo, então 5 está aqui, antes do 5 é negativo, depois do 5 é positivo. E antes do menos 2, para a função h, antes do menos 2 é negativo e depois é tudo positivo. Tá? Depois do menos 2, observe, é positivo. Esqueci de colocar aqui os sinaizinhos. E agora, regra dos sinais. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Menos com menos dá mais com mais dá mais. Mais com menos dá menos com mais dá menos. Mais com mais dá mais com mais dá mais. Como ele quer os valores maiores do que zero, está aqui, né? Ó, entre menos 2 e 3, e para valores maiores do que 5, aí na equação obtém um sinal positivo, que é o que eu quero, tá aqui, é maior do que zero, tá? E aí você vai observar que você encontra esse conjunto aqui, ó, é aberto, né? Vamos lá, aberto em menos 2, aberto em 3, e aí você faz, aberto é invertido, união, você vai unir com esse outro pedacinho, que é de 5 até o mais infinito, tá? Aí convencionamos que para infinito é sempre aberto, tá? E isso você encontra aqui, ó, na letra E. Meu amigo, tá achando o quê? Que é só molezinha? Né? Não, tem pauleira pra caramba. Bom, galera, seguinte, chegamos à nossa última questão, tá? Eu vou pedir aqui, reforçar, se você chegou até aqui, gostou da aula, achou que foi produtivo, achou que ajudou, dá aquele seu curtiu, se inscreva aí no canal, acompanhe as nossas aulas, tá? Tá bem legal. É claro que isso aqui é um material voltado para EAM, mas é aplicado em diversos outros concursos, tá? E é claro que a gente está fazendo aqui questões talvez um pouco acima do que é cobrado na EAM, justamente para que você possa chegar na sua prova confiante que você treinou num nível acima daquela da prova, beleza? Então, beleza, galera, fechando aqui, 10ª questão, considere que a frequência cardíaca máxima de uma pessoa em batimentos por minuto, BMP, é a diferença entre uma constante K e a idade da pessoa. O valor de K para um homem é de 220 e de uma mulher é 226. A frequência cardíaca ideal para queimar gordura e emagrecer durante um treino é de 60% a 75% da frequência cardíaca. Então, ele está te dando um limite, né? Os limites inferior e superior. Dessa forma, a frequência cardíaca ideal para queimar gordura e emagrecer durante um treino para um homem de 40 anos em BMP varia de... Ora, o que ele disse lá logo no início? Que a frequência cardíaca máxima de uma pessoa em batimentos por minuto é a diferença entre K, que para um homem é de 220, tá? E a sua idade, e a idade. Então, para um homem, a frequência, vamos chamar aqui de F, vai ser 220, que é o valor de K, menos 40, que é a sua idade. Quanto é que dá isso? 180, tá certo? Beleza. Ó, para quem já votou lá em porcentagem, não ficar totalmente de fora da festa, né? E aí, ó, já vamos pensando aí no próximo tema. Eu vou botar lá aqui no canal mais uma enquete para a próxima aula, beleza? E aí já vai pensando aí no assunto. De repente, porcentagem dessa vez ganha. Vamos ver. Então, olha só, o que vai acontecer? A frequência, ela tem que ser limitada, ou seja, estar entre, aqui, no mínimo, 60% da frequência, ou seja, aliás, a frequência cardíaca ideal para queimar gordura deve estar entre 60% e 70% da frequência cardíaca. Então, a frequência cardíaca que a gente achou tem que ser 180. Então,
60%, então tem que ser menor, tem que ser maior do que 60% de 180 e tem que ser menor do que 75% de 180. Beleza? Pronto, tá lá. Lembrando que a preposição de é uma multiplicação. Bom, 60%, meu amigo, é 60 sobre 100. E aí vamos calcular isso aqui, vezes 180. Então, posso simplificar, ó. Posso simplificar aqui, aqui, esse com esse, e fazer 6 vezes 18. 6 vezes 8, 48 vão 4. 6 vezes 1 dá 6, com 4 dá 10, 108. E observe que a título de prova já está resolvido, porque observe que a única opção que possui 108 é a letra C. É claro que aqui, se você for calcular 75%, tá, de 180, lembrando que isso aqui é a mesma coisa que 3/4, né? Você pode simplificar e aí multiplicando você vai encontrar 3 vezes 180 dividido por 4 é a mesma coisa que 3 vezes 45, que dá 135, tá? Beleza, então, galera. Encerramos aqui mais uma das nossas contagens regressivas. Eu espero aí, sinceramente, ter ajudado você mais uma vez, tá? Espero que você tenha, sobretudo, compreendido aí as questões, tá? Qualquer coisa, deixa aí nos comentários da nossa aula. E encerramos aqui essa maratona de 10 questões aí com exercícios sobre inequações. Um forte abraço, senhores. Tamo junto até o fim. Valeu. Tchau, tchau.